continuar abordando sobre variáveis, só que dessa vez falando sobre tipos de dados, tá bom? Caso você queira entender mais sobre lógica de programação e coisas do tipo, a gente tem uma playlist no canal inteira, que aliás esse vídeo tá fazendo parte dessa playlist, que vai abordar desde o básico até avançado na lógica de programação. Isso vai ser crucial para você que quer se destacar no mercado. Enfim, sem enrolação, se você quer participar dessa playlist, tá no link da descrição e no card, tá bom? Então vamos começar falando sobre os tipos de dados dentro das variáveis. Então a gente tem as strings, os ints, os floats, os booleanos e os arrays. Então vamos falar sobre cada um dos tipos. As strings, elas estão relacionadas aos textos na programação. Então pode ser um nome, pode ser um texto qualquer longo. Não tem limitação de caractere, tá? Quando a gente tá falando isso, você pode escrever um texto gigantesco, como você pode escrever simplesmente uma letra. Geralmente ela é iniciada em muitas linguagens de programação com aspas, tá? Então, geralmente você tem o que? Você tem uma atribuição. Então você tem o nome da variável atribuindo a aspas e aqui dentro o texto. Esse é o comportamento que normalmente ocorre quando você tem uma string. Em algumas linguagens de programação pode acontecer de você ter aqui na frente escrito string, mas isso daí é no caso de linguagem de programação extremamente tipadas, tá bom? Que são aquelas que exigem especificar qual que é o tipo do dado, tá? Tem algumas linguagens de programação que obrigam a especificar e outras são mais abertas, tá? Isso daí você vai se acostumando conforme você for trabalhando com mais variedade de linguagem de programação. Então tá, esse daqui é o modelo padrão, tá? Que você tem que entender quando você está trabalhando com string. Cuidado, tá? Porque quando você está trabalhando, pode acontecer de ter a variação entre aspas dupla e aspas simples. Porque dependendo da linguagem de programação, ela vai ser simplesmente a mesma coisa. Só que em linguagens específicas como o PHP, quando você tem aspas dupla, ela vai permitir que dentro dessa aspas você coloque uma variável e ele considere aquilo uma variável. Agora, se você colocar aspas simples no PHP e colocar uma variável dentro, por exemplo, $, e aqui o nome da variável, ele vai considerar isso um texto e não uma variável. Tipo, ele não vai substituir isso pelo valor da variável, ele vai substituir isso pelo texto $nome, entendeu? Então toma muito cuidado, porque dependendo da linguagem de programação, aspas dupla e aspas simples muda e muito. Então sempre olhe isso com muita atenção, tá bom? É isso, essa é a estrutura padrão da string, não tem muito o que falar, não tem muito o que enrolar. Agora vamos passar para o próximo ponto, que é o int, tá? Tá bom, então, o int ele é basicamente usado para especificar dados de número, inteiros especificadamente, tá? Toma cuidado, porque números em si é muito genérico. Você tem números quebrados, que são números com vírgula, números com ponto, por exemplo, 3,14, 14,2, isso são números quebrados. Agora, int, ele aborda apenas números inteiros, 14, 27, 28, 97, 148, qualquer número inteiro. Então, a abordagem dele, em caso de variável, vai ser essa estrutura mais ou menos assim, ó. Você vai ter a variável, por exemplo, idade, igual e apenas o número. Na maioria das linguagens de programação vai ser assim, a variável e o número. Algumas linguagens vai acabar mudando, como o PHP, que você precisa do $ aqui na frente, mas é aquilo que eu disse nos vídeos anteriores. Isso daí vai mudando de linguagem para linguagem e você não precisa se preocupar se você não está estudando aquilo em específico, tá? É coisa muito simples de decorar. A gente não tem muito o que falar sobre isso, tá? Não tem muito segredo. É basicamente isso. São números inteiros, tá? Toma cuidado com isso, não vai colocar número quebrado. E o float, o que é o float? O float é o oposto do int. Ele vai tratar dos números quebrados, ou seja, o número com ponto. Então você vai ter o que? 3.14, 14.7, qualquer número que tenha ponto no meio. Cuidado, porque esse negócio de vírgula, ponto, dependendo da linguagem de programação, importa muito. Tem linguagem que não liga tanto, mas tem linguagem que se você coloca vírgula ao invés de ponto, vai fazer uma diferença do caramba, tá? E ele é a mesma estrutura do int, em questão de estruturação dada a variável. Você coloca a variável igual o número com ponto. Então tá, agora vamos passar para o próximo, que no caso é os booleanos. Os booleanos, eles são variáveis que só respondem duas coisas: verdadeiro ou falso. Eles são usados quando a gente está tratando de coisas que a gente precisa de respostas muito simples, como verdadeiro ou falso, né? Então a estruturação deles é mais ou menos assim, ó. Você vai ter a variável, né, que ela vai estar recebendo os dados. Então vou colocar aqui dado e ele vai estar recebendo true, por exemplo. Tem que ser desse jeito escrito, tá? É sempre em inglês, nunca vai ser em português.
por mais que seria muito bom se fosse assim. Ou pode ser o dado recebendo false. Então, esse é o padrãozinho do booleano. Não tem muito segredo. Se você quer algo que, por algum motivo, você queira receber true ou false, você vai estar usando o tipo de dado booleano, tá? É basicamente isso. E o array, ele é o tipo de dado mais interessante dos abordados até agora. Porque ele é o único tipo de dado que permite você inserir uma lista de conteúdo. Ele permite você inserir um texto, permite você inserir um número, permite você inserir conjunto de dados agrupados, tá? Ele vai variar de linguagem para linguagem. Por exemplo, o PHP, você pode fazer de várias formas. Você pode escrever array na frente, colocar assim, colocar o conteúdo dentro. Você pode colocar dessa forma aqui para poder fazer o array, só colchetes. Então, ele é uma estrutura bem específica que vai mudar de linguagem de programação para linguagem de programação. E não dá muito para poder tipificar e falar que é um tipo específico. Esse não é uma coisa muito universal, digamos assim, um array. Mas basta entender que ele é basicamente uma lista onde você vai armazenar diversos dados, tá bom? Então, assim, sem enrolação, foi esse o vídeo. Foi basicamente para explicar melhor os dados que eu disse na última aula de variáveis. Caso você não tenha ainda entrado na playlist de lógica de programação, isso ainda é um convite para você, porque é extremamente importante você desenvolver suas habilidades de forma que você consiga entender qualquer linguagem de programação, se você precisar estudar muito, porque a lógica de programação ela vai te dar essa habilidade. Você conseguir entender aquilo sem você estudar muito, só olhando, batendo o olho e entendendo o modelinho daquela linguagem de programação. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.